E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do JesusCast. A gente está na lição 9 desse trimestre e o título da lição dessa semana é Assunto Sério. E vai falar sobre Ló e a hospitalidade, basicamente. E o verso-chave se encontra em Gênesis 19, versículo 14, e diz assim: Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. E ela disse: Levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. E enfim, agora vamos apresentar quem está aqui com a gente. Estamos aqui com Renata Gondim, Joaquim Paiva, Gabriel Fernandes, Diego Reis e Bebel. E quem tá falando aqui com vocês é Lucas Adriano. Nós temos hoje de novo nosso convidadinho especial, que é Joaquim. E eu queria que Joaquim falasse sobre um pouquinho da história de Ló. O que aconteceu para Deus pedir para Ló sair da cidade, Joaquim? As pessoas do mal, aí Jesus mandou sair. Que ele ia fazer o que com a cidade? Ia destruir a cidade. Aí Ló pediu para uma das suas filhas. Avisou, né, suas filhas para sair. Avisou suas filhas para sair da rua. Pronto. E por que a mulher de Ló... Sabe aquela musiquinha? Canta aí a musiquinha pro pessoal ver. Essa história de uma mulher que se deu mal. Só porque eu olhei para trás, virou uma estátua de sal. E por que ela virou uma estátua de sal? Porque ela olhou para trás, porque ia olhar para trás, porque ela deixou as coisas dela de ouro lá atrás. Olha, tá vendo? Ela não quis sair ligeiro quando o anjo falou, não foi? Ela queria ficar com as coisas dela que ela tinha um bocado, né? Aí ela se tornou do mal. Ela se tornou do mal e virou uma estátua de sal. Tá vendo aí, gente? E paradinha, né, Joaquim? Então, a gente tá... Nem se mexeu, né? O tema central dessa lição nem é tanto os pecados de Sodoma, Gomorra. Lucas falou da hospitalidade, certo? Mas Ló era sobrinho de Abraão. Ele encontrou no tio um sólido exemplo de consagração. Por amor, Deus conduziu a terra prometida, conduziu Abraão à terra prometida, que deu ao sobrinho a oportunidade de escolher onde é que ele queria se estabelecer. Ló escolheu as majestosas e verdejantes planícies de onde se podia ver Sodoma. Foi uma decisão fatal. Esse foi o pivô da destruição da família de Ló. De início, Ló e sua família, eles devem ter morado em tendas próximo à cidade. Porém, algum tempo depois que ele ganhou dinheiro, ele foi morar dentro de Sodoma. Ele não previu que aquele lugar traria perigosas influências para dentro do seu lar. Entre as sérias lições aprendidas nessa história está a importância de ficarmos bem longe das más influências para não nos corrompermos. O capítulo dessa história é o 19 de Gênesis. Talvez ele contenha em seus versos a admoestação mais séria de toda a Bíblia, que é referente ao desagrado de Deus sobre uma iniquidade pública e escandalosa. A maior lição de Gênesis 19, evidentemente, é o julgamento de Deus contra os habitantes de Sodoma e Gomorra. Também podemos ver nessa história a maravilhosa graça expressa na disposição de Deus para salvar Ló e sua família se eles desobedecessem. E aí eu pergunto para vocês, Ló, ele armou tenda na direção de Sodoma. Em que sentido fazemos às vezes a mesma coisa e como é que Deus deve reagir conosco? Como é que a gente faz às vezes a mesma coisa que Ló? Às vezes a gente faz isso com as coisas do mundo, a gente acaba se acostumando com o que o mundo nos oferece, a gente vai entrando nos costumes que o mundo acaba oferecendo pra gente. Gabriel. É que nem você vai numa festa falando que só vai olhar. Aí você acaba
curtindo a música, começa a dançar, daqui a pouco você tá bebendo, daqui a pouco você não vê nem a hora que você tá. Pois é, ou então quando você vai beber alguma bebida alcoólica assim, fala, ah não, vou beber só tomar um gole aqui mas não vou ficar bêbado não. E acaba se embriagando, né? E como disse Gabriel, e acaba dançando e acaba se misturando, bebendo, né, Joaquim? E foi o que Ló, fumando, Joaquim. E foi o que Ló fez. Ele armou a tenda junto da cidade onde só tinha pecado. Em toda a Bíblia, nós podemos ver as advertências de Deus, às vezes sendo atendidas, mas a maioria das vezes ignoradas. Os habitantes de Sodoma e Gomorra rejeitaram todas essas advertências, colocando-se em risco. Um dos aspectos mais impressionantes dessa história é a reação dos genros de Ló quando ele os advertiu da destruição que se aproximava. Quem sabe aí o que eles fizeram? O que os genros de Ló fizeram? Olharam para Ló e fizeram o quê? Quando eles souberam que Ló falou assim, olha, a cidade vai ser destruída, vamos sair daqui. O que eles fizeram? Pensaram que estavam brincando. E riram da cara de Ló, né? Então, assim, às vezes a gente fala com um amigo sobre Jesus, sobre o fim do mundo, e o amigo fala assim, não vai acontecer não. É a mesma coisa que fazem com a gente hoje. Vamos para o contexto histórico de algumas coisas que estavam acontecendo ali, para vocês entenderem quem era Sodoma, Gomorra, quem era a família de Ló. Existe uma área na extremidade sul do Mar Morto, conhecida como Monte Sodoma, que é considerada a antiga localização de Sodoma. O que a maioria de nós não sabe é que Sodoma e Gomorra não foram as únicas cidades destruídas naquele dia, quando fogo e enxofre caíram do céu. Até agora, arqueólogos descobriram pelo menos 5 cidades que foram transformadas em cinzas de enxofre naquele dia. Outra coisa, quando Abraão insistiu para que Deus salvasse a cidade por amor aos fiéis que ali moravam, Deus informou que não havia nem 10 pessoas fiéis morando ali. O que a gente pode concluir disso? Talvez essa questão referente à situação das crianças, que as crianças são consideradas inocentes, mas devido aos pecados dos pais, seja algo que teremos que perguntar a Deus quando virmos, porque ali Deus destruiu até as crianças. Outra coisa, uma outra problemática dessa narrativa é a disposição de Ló em oferecer suas filhas para a irada multidão de homens que estava à sua porta. Essa depravada multidão teria estuprado as moças e provavelmente as teria matado. Sua depravação sexual fez com que eles rejeitassem a oferta de Ló em favor dos estranhos que haviam ali do lado de fora. Então, o que eu pergunto para vocês? O que a gente pode concluir de Ló dando como oferta a filha dele? E que tipo de pai colocaria suas filhas em risco dessa forma? O que vocês acham? Acho que o que ele fez, na minha opinião, foi bem errado. Ele ter oferecido as filhas dele. Tudo bem que ele não podia ter oferecido os anjos, ele não podia ter deixado as pessoas terem feito o que elas queriam fazer. Porém, foi errado ele oferecer as filhas dele. E eu acho que nenhum pai colocaria uma filha em risco dessa forma. Acho que foi em um momento de, como é que eu posso dizer, nervosismo. Ele ficou nervoso e foi, acho que a única opção que ele teve, mas foi errada. Bom, a gente pode concluir que ele, e lá também, no costume da cidade, é mais importante ser hospitaleiro do que a dignidade das filhas. E o que vocês acham aí de ele colocar as filhas para ser estuprada no lugar dos caras ali, que depois que ele descobriu que eram anjos? E aí? O que vocês fariam? Eu mandar os caras se lascar, botar os caras pra se bagaçar lá, não conhecia os caras direito. Para você ver que a questão da hospitalidade no Oriente é muito forte. Eles preferiam ser hospitaleiros para depois a cidade toda não ficar falando, você não recebeu os caras bem, a despeito de botar a filha deles, que ele falou assim, toma aqui minhas filhas, elas são virgens. Os caras viram que Ló estava tão depravado sexualmente, e olha que Sodoma tinha essa coisa toda de exploração sexual e tudo, só que nem os caras aceitaram as filhas de Ló. E aí,
a gente vai continuando aqui e fala assim, ó, essa passagem nos diz muita coisa sobre a pressão pela qual Ló estava passando e sobre o tipo de consideração que ele tinha por sua família. No comentário adventista, fala assim, a crença no solene dever da hospitalidade tão altamente estimada entre as nações orientais, explica sua decisão, embora não a justifique. Aquele que acolhesse um estranho sob seu cuidado e proteção tinha o dever de defendê-lo mesmo à custa da própria vida. Então o cara, era mais fácil ele dar a vida dele para defender os caras lá. Outra coisa, Ellen White fala assim, ó, quando Ló se mudou para Sodoma, a perversão ainda não era tão generalizada. E em sua misericórdia, Deus permitiu que raios de luz brilhassem em meio àquelas trevas. Abraão não era um estranho para o povo de Sodoma, e sua vitória sobre forças muito mais poderosas provocou espanto e admiração. Ninguém poderia negar que um poder divino o havia feito vencedor. E a pergunta 3, eu vou falar uma coisa aqui para vocês e aí vocês vão me responder. O relato bíblico conta que os anjos falaram com Ló a respeito da destruição da cidade. Ló avisou aos genros que riram dele e pensaram que ele estava brincando. Passaram a noite, insistiram com Ló pela manhã para pegar a mulher dele e as 2 filhas, ou eles também seriam mortos quando a cidade fosse atingida. Ló hesitou e os anjos o agarraram pela mão e tirou ele e a mulher e as 2 filhas à força. Por que Ló hesitou antes de obedecer a ordem dos anjos para sair de Sodoma? E o que Ló fez? E vocês acham que o que Ló fez foi uma verdadeira obediência? O que ele deveria ter feito? Me falem aí. Fazer o bem. Ló hesitou porque ele não queria deixar a casa dele, as riquezas dele, tudo que ele já tinha construído durante muitos anos. O que Ló fez não foi verdadeira obediência, até porque eles tiveram que tirar Ló da cidade primeiro. E Ló ele deveria ter saído por conta própria e não esperado que alguém tirasse ele de lá. Porque ele ia morrer, né, se ele ficasse lá. Porém, ele não deu importância pra isso e ele tava dando mais importância pras riquezas e pros bens dele. Ter escutado Deus antes, né? Sim, e também ele hesitou também por causa de apego aos bens materiais que ele tinha lá. Exatamente. E a gente pensa que Ló, quando ele viu os anjos, que os anjos falaram, Ló saiu logo, né? Mas aqui na Bíblia diz que ele passou uma noite, de manhã ele hesitou, os anjos teve que agarrar eles e tirar da cidade. Então, assim, você vê que Ló não era tão obediente como a gente pensa, né? E outra pergunta, no lugar de Ló, o que você faria? Estaria pronto para deixar tudo para trás, para ser salvo por Deus? Deus, me digam aí. No lugar de Ló, eu teria fugido, com certeza, né? A pessoa fala assim, a gente vai destruir essa cidade aqui que você mora. Eu tinha fugido na hora, não tava nem pra nada. Eu só tinha fugido. Rapaz, essa pergunta é difícil, né? Mas eu acho que sim. Sim, eu estaria pronto. Se Deus me afirmasse que a cidade ia ser destruída, eu tava metendo o pé no mesmo dia, na mesma hora. Meu. Eu digo mesmo, já tava longe já. Eu tomaria a mesma atitude que Gabriel falou. Se Deus me viesse falando que a cidade ia ser destruída, eu ia ir. E você, Joaquim, se Deus falasse assim, ó, mandasse os anjinhos falasse, Joaquim, a cidade vai ser destruída, o que é que você ia fazer? E logo. E logo, né? E Ló hesitou. A gente viu que Ló hesitou, né? E a outra pergunta, que a gente está quase terminando aqui, né? Que lições podemos aprender com a família de Ló? Com ele, com a mulher dele e com os genros. Você pode citar qualquer um dos 3 aí. A atitude de qualquer um dos 3. Que a gente não deve se apegar a bens materiais, né? Por isso que a mulher dele virou sal. Acho que não é nenhuma lição que a gente pode aprender, acho que é mais um exemplo, digamos assim, porque eles não obedeceram e aconteceu o que aconteceu. Ló foi para outra cidade, também não foi bom ele ter ido para essa outra cidade. A mulher dele, no caminho para sair de Sodoma, ela olhou para trás, né, acabou virando uma estátua de sal. Por erro, porque eles haviam comunicado para eles que não era para eles voltarem, muito menos olhar para trás. E ela não obedeceu. Então, é mais um exemplo a não seguir
e deixa uma lição pra gente o que não fazer. É isso mesmo que a falar que o Diego falou. Você falou também de obediência, né? Você tinha falado de obediência, que ele fosse obediente logo e não ficasse hesitando, porque hesitação não é obediência. Bom, com os genros de Ló, a gente pode aprender a não hesitar em relação aos avisos. Chacota, eles fizeram chacota ali, né? Não acreditaram na advertência. Foi como Noé e o povo lá que não acreditava quando ele falava que ia chover. E outra pergunta aqui. A maioria das cidades, elas têm pessoas que praticam esses pecados que condenaram Sodoma e Gomorra. Embora muitas pessoas simplesmente censurem esses males. Que coisa nós, aqui, todo mundo aqui, como cristãos, nós podemos fazer para ajudar a espalhar uma influência positiva centrada em Deus na vida das pessoas da nossa cidade? Ou seja, você cristão, a cidade está cheia de pecado, como você pode ser uma boa influência? Mostrando exemplo, né? Sendo uma pessoa boa. Testemunho. Como as ações sociais que a gente faz na igreja. Ações sociais que também é testemunho, né? Porque você não é qualquer um que acorda 5 horas da manhã, não é qualquer um que fica 10 dias orando por pessoas específicas, que faz jejum por pessoas específicas, né? Que os projetos da Igreja Adventista, como Missão Caleb, os projetos do Clube de Desbravadores são uma forma de ajudar as pessoas e até uma forma até de evangelizar também, para a gente espalhar ainda mais o conhecimento para as outras pessoas sobre Deus. Então, acho que assim a gente conseguiria espalhar uma influência positiva com a igreja, com os projetos missionários da igreja, com a base dos adolescentes, né, a base Life Team, as crianças também, o Ministério Infantil e o Clube de Desbravadores e o Clube de Aventureiros também. E aí, a gente tem aqui os versos de impacto. E diferente das outras vezes que a gente faz, hoje a resposta não é para falar de um verso só, e sim do contexto dos versos. Então a gente vai responder a pergunta 6 com base no que os 3 versos falam, né? 2, aliás. Levítico 19:34, Deus está dando instruções a Moisés, e uma delas foi essa, ó. Trate-nos como se fossem israelitas de nascimento e amem-nos como a si mesmo. Lembrem-se de que vocês eram estrangeiros como moravam na terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Hebreus 13:2 fala assim, ó, não esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram o anjo. E aí, o que vocês me diriam disso daí? Como que a gente deve tratar os estranhos que a gente encontra? Quem eles podem ser na opinião de vocês? E aqui é mais importante, que eu quero que vocês se lembrem de alguém que você ajudou, que parecia ser um anjo enviado por Deus, que do nada você deu um estalo, vou ajudar essa pessoa, ou então que você fosse ajudado por alguém. E aí, o que vocês me falam? Receberiam estranho na casa de vocês? Ajudariam pessoas sem nem saber por quê? Rapaz, hoje é difícil porque a criminalidade, né? Tem muita gente não confiável hoje em dia, é perigoso. Exatamente. Bom, eu já fiz isso aí já com meu pai também. A gente já hospedou um rapaz lá, esqueci o nome dele já. Mas acho que você lembra dele, né? A gente tinha hospedado ele lá em casa, a gente tinha tratado bem. E acabou que ele nem era uma pessoa boa, mas... Aquele que foi na igreja, que a gente orou com ele lá embaixo, ele disse que tinha saído da prisão, era esse? Não, acho que era Romildo, parece. Aí, não lembro assim. Porque a gente teve, ó, pra você ver como são as coisas, né? A gente sempre ora na feira. Acho que esse aí foi lá pra casa também, foi? Eu acho que sim. Certa vez a gente estava na feira e um cara chegou pra gente e falou assim, poxa, eu sou ex-presidiário, mas eu tô com a vida nova e tal, eu queria uma oportunidade. E aí a gente falou, olha, hoje a gente tá fazendo um movimento, se quiser a gente dá comida lá na igreja e tal. O cara subiu com a gente, foi pra igreja, demos banho, assistiu o culto e a gente juntou a igreja, porque ele disse que a família dele era de Minas Gerais. A gente juntou a igreja, juntou o dinheiro e pagou a passagem dele para Minas Gerais. Sabe o que a gente descobriu? Os meninos levaram ele até a rodoviária, ele embarcou em Porto, a gente comprou a passagem e ele pegou e desceu em Eunápolis. Na semana seguinte, eu vi esse cara andando em Porto.
E aí eu vim revoltada. Eu falei, meu Deus, a gente ajuda o cara e ele faz uma trapaça com a gente. E aí, assim, depois a gente pensou assim, poxa, a gente fez a nossa parte. Aí é ele resolver com Deus. Então a parte da gente tem que fazer, né? Não era plano de Deus julgar Sodoma, Gomorra e as outras cidades daquela planície, né, com tanta severidade. As decisões tomadas por essas pessoas perversas selaram a destruição dessas pessoas. Essa história está na Bíblia como um alerta sobre os perigos de vivermos perto dos que praticam mal por diversão e do risco de nos associarmos com eles. Porém, Deus não deseja que nenhum de nós pereça, mas que todos cheguemos ao arrependimento. Foi esse amor que levou Deus à porta de Ló. Foi esse amor que levou os anjos a praticarem e praticamente arrastarem de casa a família de Ló. Deus se recusa a nos deixar partir até que Ele tenha nos dado todas as oportunidades para sermos salvos. E aí eu pergunto para vocês, o que na vida de vocês tem separado vocês de Deus? Alguma coisa está te impedindo de ir para Ele? E aqui é sinceridade pura, galera. Acho que o problema maior que impede, acho que todos nós, eu acredito, de chegar mais a Deus, infelizmente, é o celular, que a gente tanto usa como meio de comunicação, mas ele, de certa forma, acaba impedindo a gente de chegar a Deus, de ficar tão próximo de Deus assim. Vocês são adolescentes, vocês vivem num mundo que é cheio de influência. O que hoje te impede, Gabriel? Rapaz. Fale sinceridade. Fale sinceridade, porque assim como nós estamos aqui, vai ter um bocado de adolescente ouvindo. Então, quando eles ouvem a sinceridade de vocês, o que está te impedindo de chegar a Deus? O que está te impedindo? Pode ser jogos, pode ser dinheiro. No meu caso, o que tipo assim, me impede de ir para a igreja, algumas pessoas que tem lá, entendeu? E não me faz bem. Não te faz bem, certo. Lucas, tem alguma coisa que está te impedindo de chegar até Deus? Jogos, dinheiro, como o Gabriel foi muito sincero, é sinceridade pura falar de dinheiro, né? Nada? Nada. Pronto. E a última pergunta que a gente faz, e vale também para Kikinha agora, ó. O que te chamou mais atenção na lição de Ló, dessa lição que fala de Ló e da família dele? Quais lições dessa história você pode levar para sua vida, ou qual é o conselho que você dá para todo mundo que está ouvindo? Jesus. O quê? Fazer o quê? As pessoas têm que ser o quê, Joaquim? Ser do bem. Ser do bem. E o que mais? Ser do bem, porque eles eram do mal. Eles desobedeceram a Deus, não foi? O que mais me chamou a atenção nessa lição foi... Não tem um ponto só, acho que a lição toda em si, né, chamou bastante atenção. Porque é uma história que dá uma lição de vida muito grande, né? Acho que toda a lição dessa história eu posso aplicar para minha vida. E um conselho que eu daria para os adolescentes de hoje é com certeza seguir o que Deus fala. Quando Deus fala alguma coisa, a gente tem que escutar e só fazer. Bom, o conselho que eu dou é não se apegar aos bens materiais. Lucas. Bom, o que eu achei muito interessante aqui, e também algo que a gente deve levar a sério, é que quando Ló tentou alertar os genros dele, os genros dele tiraram sarro dele. Porque, tipo assim, no caso hoje em dia, se alguém te avisar alguma coisa assim, fique esperto. Gabriel. Eu vou falar que eu mais gostei da lição, né? Foi saber que Ló hesitou em ir quando Deus mandou ele ir, porque eu pensava que Ló foi que nem Jó, que quando Deus falou, ele já foi, mas obedeceu direto, né? Isso aí também me chamou a atenção, Biel, porque eu pensava que quando os anjos falaram com ele tinha simplesmente pego as coisas dela, pego a mulher dele e as filhas e saíram, né? Mas não foi isso que aconteceu. E Kikin, o que é que você não deve fazer que a mulher de Ló fez? Olhar? Pra trás. E nem pras coisas, né, Kikin? Pronto, é assim a gente... Ela tava olhando pra trás pra ver as coisas dela.
que ela tinha, né? Que ela tinha muita coisa. Então ela se apegou. Tem a cama de ouro, tinha prato de ouro, tinha garfo de ouro. Tinha tudo de ouro, Kiki. É mesmo? Pois é, a mulher de Ló era rica, né? E aí ela preferiu ficar com essas coisas do que seguir a Jesus, né? E o que a gente tem que fazer? E pronto, é assim que a gente encerra esse podcast e até a próxima semana. Se inscreva no nosso canal e se inscreva no Spotify.